Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui transmitido pela TV da cidade de Joinville. Seja bem-vindo a esse programa. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Thiago Dias e hoje no programa nós vamos conversar sobre Rotary Internacional. O Rotary completou agora em fevereiro 116 anos de fundação e hoje trouxemos aqui no estúdio para compartilhar essas informações do Rotary Internacional o governador assistente da área 3, Rony Janssens. Ele está aqui e veio falar um pouquinho. Tudo bem, Rony? Tudo bem, Thiago. Muito obrigado aí pelo convite. Tá? Eu vou falar sem máscara, porque estamos bem distanciados aqui. E agradeço bastante aí a oportunidade que você está dando para a gente poder falar um pouquinho sobre Rotary. Legal! O Rotary completou agora 116 anos. O que representa 116 anos para o Rotary Internacional? Bom, Thiago, quando a gente fala em 116 anos, a gente remete ao ano de 1905. E aí havia um sujeito, um profissional, um advogado, que lá na cidade de Chicago se reuniu com mais 3 profissionais, que ele achava o seguinte, que eles poderiam, com profissões diferentes, fazer o bem e se tornar mais fortes. A história foi crescendo de tal forma que em 16 anos o Rotary já estava em todos os continentes no mundo, em apenas 16 anos. E para vocês terem uma ideia, chegou no Brasil logo em seguida, na cidade do Rio de Janeiro, em 1922, e aqui fomos os precursores de Santa Catarina, na cidade de Joinville, em 1934. Ou seja, o Rotary está em Joinville vai completar 87 anos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos aí com 1.200.000 ou mais rotarianos no mundo. Não foi por acaso que eu trouxe o Rony aqui para a entrevista, porque em Santa Catarina, o Rotary Clube de Joinville, a qual ele pertence, ele integra, foi o primeiro clube de Santa Catarina. Exatamente. Em 1934. 34. Quais ações que o Rotary promove, Rony? Bom, se a gente pensar de maneira internacional, eu tenho até uma colinha aqui, se você me permite, porque a Fundação Rotária, que foi criada anos mais tarde, ela tem áreas de enfoque, né? Primeiro, paz e resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, água e saneamento, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico e comunitário e, mais recentemente, o meio ambiente. Né? Então, quando você pega todas essas áreas de enfoque e a gente pensa na comunidade no mundo, ou pensamos no país ou no distrito, a gente sempre vai ter alguma coisa que está sendo feita dentro dessas áreas de enfoque. Nós podemos, por exemplo, falar da saúde. Em 1988, nós começamos a trabalhar com a poliomielite no Brasil e no mundo inteiro começou antes, né? Nas Filipinas. E o Rotary patrocinou e fomentou a erradicação da poliomielite. Nós aqui no Brasil não sabemos mais o que é poliomielite graças a Rotary, né? Essa nova geração é capaz de nem saber o que é. Mas na minha geração, nós sabíamos o que era. Muita gente com problemas, e inclusive levava à morte, né? Mas o que adianta? Como o sarampo, né? A gente pensa que não existe mais, mas se a gente não cuida e erradica do mundo, isso pode voltar. E nós ainda temos 2 países no mundo que ainda têm o vírus da poliomielite, né? Paquistão e Afeganistão. E isso, hoje, com o mundo globalizado, pode voltar para o nosso país. Por isso que a gente continua trabalhando muito como uma das metas principais do Rotary, que é erradicar a poliomielite, né, da face da Terra. Né? Então, falamos de saúde. Né? E, inclusive, esse projeto é tão grandioso que, depois desses milhões e milhões de dólares que o Rotary já investiu, nós temos um parceiro fantástico, que é a Fundação Bill Gates. O Bill e Melinda Gates. Né? Uhum. Então, para cada dólar que a Fundação Rotária aplica para a erradicação da polio, a Fundação
a Bill e Melinda Gates aplica $2. Então, eles duplicam isso. Ficamos com $3 para cada dólar aplicado. E esperamos, então, que nós vamos ser capazes de erradicar, depois de tantos anos, a poliomielite. E somos abençoados porque não voltou para o Brasil ainda. Bacana, legal. Você trouxe um vídeo, né? Um pequeno vídeo. Vamos mostrar um pouquinho, Zé? As nossas conexões possibilitam coisas grandiosas ao unirmos pessoas e comunidades. Nós somos Rotary. Nós somos pessoas em ação. Com mais de 1 milhão de associados, sabemos o que as pessoas podem fazer quando se unem. Em todo o mundo, gerações de líderes formam amizades e solucionam problemas, transformando grandes ideias em realidade. Saiba mais em Rotary.org. Que bacana. Beleza, muito bom, né? Muito bom, né? O Rotary, né, é uma família rotária. Sim. Né? Explica para nós como é que é essa família rotária, né? O Rotaract, Interact. É muito legal. Eu vou começar com o Interact, porque aí eu posso falar para baixo e para cima. Nós somos profissionais, né, que dentro da sociedade temos uma ética profissional, uma ética pessoal e temos em comum o desejo de fazer o bem para a comunidade. Ponto. Só que não só nós profissionais, mas temos um Interact dentro da família rotária, em que jovens de 14 a 18 anos fazem a mesma coisa, mas dentro da realidade deles. Abaixo dessa idade, nós temos o Rotary Kids, que é a coisa mais maravilhosa que existe dentro dessa família rotária. São os pequenininhos fazendo o que os grandes já estão fazendo, ou seja, aprendendo a ser solidários, aprendendo a ser líderes, aprendendo a se comunicar. É a coisa mais linda do mundo. E depois dos 18, aí nós temos o Rotaract, que aí são jovens que normalmente já estão na faculdade ou iniciando a sua vida profissional, e o Rotary, que somos nós, até, né, esses que já têm um cabelinho mais branco, né, que também qualquer rotariano pode ter 18 ou mais, mas normalmente os rotarianos já têm da faixa de 25, 30 mais para frente, né? Então essa é a família rotária. Né? Aqui em Joinville são mais ou menos 400 integrantes da família rotária, 10 Rotaries. 10 Rotaries, 3 Rotaracts, 3 Interacts e 1 Rotary Kids. Bastante gente, né? Voluntariado, são todos voluntários. Completamente, 100% voluntários. Né? Tem a Casa Amizade também, que também são das senhoras rotarianas. Sim. Né? Elas têm um trabalho maravilhoso. Há 50 anos elas cuidam das gestantes carentes daqui na cidade de Joinville. Há 50 anos. Então elas também desenvolvem um trabalho fabuloso. Como é a reunião do Rotary? Como é a reunião semanal? Né? Bom, as reuniões dos 10 clubes, cada clube tem uma reunião num dia diferente, né? Mas aqui, por hábito, não temos reuniões nas sextas-feiras, temos normalmente de segunda a quinta-feira. Já tivemos clubes na cidade que tinham reunião na hora do almoço, mas hoje em dia os 10 clubes têm reuniões na parte da noite, né? No horário noturno, né? Normalmente seguido de um jantar, ou de um happy hour, ou de um bate-papo, né? Porque além de nós trabalharmos para falar de projetos, depois nós sempre vivemos de companheirismo, que isso é muito importante. Porque as pessoas, quando elas são amigas, as pessoas, quando se relacionam bem, elas trabalham com muito mais afinco e elas trabalham juntas por um ideal comum. Quando as pessoas não se relacionam, esse ideal comum, se não vier com coisa do coração, não funciona igual. Então nós somos grandes amigos dentro dos nossos clubes. Né? Bacana, legal. O Rotary é conhecido, né, pela arrecadação do lacre, né, das latinhas, revertem aí em cadeira de rodas. A gente vê muita cadeira de roda com o símbolo do Rotary. As pessoas conhecem o Rotary também pelas cadeiras de rodas, pela roda rotária. Essa daqui, né? Pela roda rotária. Isso. E vocês do Rotary Clube Joinville têm um projeto bem bacana, tem um histórico bem interessante. Nós temos um companheiro no nosso clube, o companheiro Wieland, ele tem negócios em São Paulo e ele acabou frequentando muito o Rotary Clube de São Paulo Sudoeste, que inclusive hoje somos clubes irmãos, né? Clubes parceiros. E ele trouxe essa ideia do clube lá
São Paulo Sudoeste, em que lá eles recolhiam os lacres e transformavam em cadeira de rodas. E ele trouxe a ideia para nós aqui, em Joinville. Eu confesso que quando ele falou que eram 90 quilos de lacre para trocar numa cadeira, e eu olhava o tamanho do lacre, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou estar aqui vivo para ver a primeira cadeira. Só que a coisa foi se multiplicando, e hoje nós, no nosso clube, né, fora as outras instituições que também o fazem, né, em Blumenau, o Rotary Club, se não me engano, o Blumenau Oeste, junto com a Fundação Fritz Miller, faz a mesma coisa, né? Mas aqui em Joinville, nós, no nosso clube, nós já trocamos mais de 1000 cadeiras de rodas. 1000 cadeiras? 1000 cadeiras, né? O que nós fazemos aqui, porque tem um outro clube na cidade que ele tem o banco de cadeiras de rodas. E ali eles fazem por empréstimos, né? Eles emprestam até que a pessoa possa devolver, volta para o banco, né? E nós doamos, inclusive, muitas cadeiras para esse banco. Para não haver uma competição, então nós criamos um projeto diferente. Nós somente doamos para o CNPJ. E o CNPJ é que vai destinar a cadeira para o necessitado, né? Então, todas as cadeiras que nós conseguimos até hoje foram doadas para CNPJs. E já foram mais de 1000 cadeiras. Eu não acreditava que fosse dar certo, tão certo. São 90 garrafas PET 2 litros, né? É. Aquela de Coca-Cola, 90 Isso. garrafas cheias. Cheias de lacre. Revertido em benefício. E uma coisa da comunidade. muito interessante que aconteceu é como o engajamento das crianças é enorme. Nas escolas que nós entramos, as crianças parecem que ficam doentes por juntar isso. E trazem mães de crianças que chegam assim, Rony, eu não aguento mais meu filho, ele fica catando lacrezinho no chão, tá? Mas a grande história, aonde isso tudo começou, logicamente que quem recebe a cadeira de rodas é um privilegiado, né? Porque ele não teria como ter uma cadeira de rodas. Mas o grande idealizador lá no Rotary Club São Paulo Sudoeste era um dono de uma fábrica de cadeira de rodas. E ele disse, a vida já me deu bastante, agora é minha vez de devolver para a vida. Então ele recolhia e transformava em cadeira de rodas, né? E ele dizia o seguinte, cada cidadão que retirar um lacrezinho para doar, ele vai lembrar que existe um necessitado. E isso é fomentar solidariedade. Então, se a gente pegar aqueles lacrezinhos que nós recolhemos hoje, multiplica isso por milhares de pessoas que lembraram de uma pessoa, um cadeirante necessitado. E não só o cadeirante, né? Até o IML recebeu essas cadeiras, é muita gente, né? Mas esse é um trabalho muito voluntário de agregar a sociedade. Temos também projetos aqui de milhares de dólares, né? Porque temos a Fundação Rotária que trabalha junto com a gente. Falando em Fundação Rotária, nós vamos falar daqui a pouquinho, no segundo bloco. Ah, sim? No segundo bloco a gente vai conhecer o que é a Fundação Rotária. A gente precisa ir a um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Só um segundinho aí. O que é preciso para transformar o mundo? Alimentar os famintos e dar água a quem tem sede? Alfabetizar crianças e mantê-las saudáveis? Abrigar famílias e educar a juventude? Oferecer aos carentes a chance de prosperar? Formar uma rede mundial de defensores da paz? E vencer uma doença que já aleijou e matou milhões? Uma pessoa sozinha pode fazer isso? E 1.200.000? My name is Frank Wessel. Tamara DeWitt. Gaston Cabot. Ed Jacob. Eu sou Adélia Vilas. Dr. Naresh Goya. Meu nome é Awal Mau. Gary Parrish. Warren Coffin. Felicia Simmons. Eric Kimani. Meu nome é Eduardo. Singh Arora. Megan Coutinho. Esses homens e mulheres já estão transformando o mundo através do Rotary. Eles são profissionais e líderes comunitários em mais de 32.000 clubes, prestando serviços voluntários localmente e no exterior, e dedicados a um simples ideal: dar de si antes de pensar em si.
O Rotary é visão para enxergar, confiança para acreditar e coragem para agir. Às vezes a gente pensa, eu queria tanto ajudar quem precisa, mas não sei como. O Rotary dá as ferramentas que a gente precisa. É só dizer que você é rotariano que as portas se abrem em qualquer lugar do mundo. Para os rotarianos, nada é impossível. Através de parcerias com o Unicef, a OMS e o CDC, o Rotary já vacinou mais de 2 bilhões de crianças contra a pólio e reduziu a incidência global da doença em 99%. Gastando pouco, os rotarianos e seus parceiros estão fazendo um trabalho incrível e muito eficiente. O Rotary já gastou mais de 500 milhões de dólares em bolsas educacionais e intercâmbios. Seus programas de pós-graduação treinam pessoas do mundo inteiro para defender a paz. Quando eu comecei a trabalhar na Interpol, nas Nações Unidas, eu já estava treinada para entender relações internacionais. Para os rotarianos, o retorno é enorme e imediato. Eu adoro ajudar os outros. Ganho o dia quando isso acontece. O salário que eu recebo intimamente é tão grande que não tem valor para pagar. Eu quase me sinto egoísta por ser rotariana. Eu ajudo os outros, mas no final quem ganha sou eu. Quando o mundo parece não ter sentido nem esperança, rotarianos de todas as raças, cores e crenças se unem para fazer o bem. A gente quer levar um pouco de esperança, amparando em termos emocionais e financeiros. Proteger. Fazemos o que precisa ser feito. Conectar. Todos ficam com os olhos cheios de lágrimas quando uma criança pede para tirar uma foto com o médico dela. E fazer a diferença. Isso acontece porque somos rotarianos. Nós podemos e devemos nos envolver. Mas até para 1.200.000 voluntários, transformar o mundo não é uma tarefa simples. Veja como você pode participar. A união faz a força. Cabe a nós seguir a direção certa, pois quando estamos comprometidos e determinados, tudo dá certo. Rotary International. Pessoas comuns, unidas para realizar feitos extraordinários. O Rotary nunca deixou de enfrentar os desafios mais difíceis. Isso porque estamos comprometidos com um mundo melhor e mais justo. E este ano não está sendo exceção, com o agravante de ficarmos longe de pessoas e lugares que gostamos para mantê-los seguros. Apesar de tantos desafios, a sua generosidade não diminuiu. O Rotary recebeu mais de 7 milhões de dólares. Dinheiro esse que foi destinado a projetos de combate ao coronavírus e para ajudar inúmeras pessoas mundialmente. Graças a você, os moradores de Kigali, na Ruanda, têm agora sua primeira biblioteca pública. As mulheres na área rural da Costa Rica contribuem à prosperidade da região como empreendedoras sociais. E as crianças em situação de risco em Porto Rico utilizam a arte para superar seus traumas emocionais. O Rotary e seus parceiros reduziram em 99,9% os casos de pólio no mundo. Com a sua cooperação, a Fundação Rotary arrecadou 408 milhões de dólares no ano passado. Juntos nós podemos continuar fazendo o bem no mundo. Doadores de ação criam mudanças duradouras. Nosso trabalho não seria possível sem você. As nossas conexões possibilitam coisas grandiosas ao unirmos pessoas e comunidades. Nós somos Rotary. Nós somos pessoas em ação. Com mais de 1 milhão de associados, sabemos o que as pessoas podem fazer quando se unem. Em todo o mundo, gerações de líderes formam amizades e solucionam problemas, transformando grandes ideias em realidade. Saiba mais em Rotary.org. Há muitas possibilidades ao nosso redor. Enxergamos potencial em locais inusitados. E quando compartilhamos nossos conhecimentos, visão e conexões com outras pessoas, transformamos grandes ideias em ações, em comunidades do mundo inteiro. Juntos, podemos mais. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós em Rotary.org. Em 23 de fevereiro de 1905, Paul Harris e 3 amigos se reuniram em Chicago, dando início ao companheirismo rotário. Mal sabiam naquele dia histórico que o Rotary
cresceria a ponto de possuir quase 30 mil clubes em 163 países. E que se tornaria uma grande força em nome do bem, semeando esperança nos corações de milhares de pessoas ao redor do mundo. O compromisso do Rotary com o servir começou em 1907, com a construção do primeiro sanitário público de Chicago. Com esse projeto inaugural, o Rotary Club de Chicago tornou-se o primeiro clube de prestação de serviços do mundo. Graças à visão futurista do fundador Paul Harris, o ideal rotário de prestação de serviços ganhou projeção internacional. Em 1921, já existiam Rotary Clubs em todos os continentes, congregando 1.000 pessoas. Conforme o Rotary crescia, expandia-se sua missão. A organização demonstrou a seriedade de seus propósitos, adotando um código de ética, o prelúdio da prova quádrupla. Em 1917, foi criado um fundo de dotações para fazer o bem no mundo. Tal fundo veio a ser o precursor da Fundação Rotária, que hoje desfruta da posição de ser uma das maiores fundações do mundo. O Rotary conquistou o respeito de muitos em suas primeiras décadas, atraindo às suas fileiras presidentes, primeiros ministros e pessoas do calibre do compositor Jean Sibelius, do humanitário Albert Schweitzer, do autor Thomas Mann e do diplomata Carlos P. Rômulo. No início dos anos 40, o Rotary virou notícia quando rotarianos britânicos realizaram uma conferência para promover intercâmbios culturais, educacionais e internacionais, o que inspirou a criação da Organização para a Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO. O Rotary desempenhou papel relevante no estabelecimento das Nações Unidas, com quase 50 rotarianos, servindo como delegados, conselheiros e consultores na Conferência de Criação da ONU em 1945. Após a morte de Paul Harris em 1947, as doações em seu nome aumentaram a ponto de possibilitar a criação da Fundação Rotária, cujo primeiro programa, hoje chamado de Bolsas Educacionais, transformou-se no maior programa global de bolsas financiado pelo setor privado. Com programas pioneiros como o intercâmbio de grupos de estudos, subsídios equivalentes e subsídios 3H, a Fundação Rotária ampliou seus esforços humanitários e em prol da compreensão internacional nas décadas de 60 e 70. Ao mesmo tempo, o Rotary Internacional foi fortalecendo seu compromisso com os jovens, lançando os programas Interact, Rotaract e RILA, e instituindo o intercâmbio de jovens como atividade oficial. Nos anos 80, o Rotary continuou a desenvolver e expandir seus programas, entre eles, os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário. Os serviços à comunidade mundial, atividade iniciada nos anos 60, apresentou grande crescimento com o aumento do interesse dos rotarianos pela prestação de serviços internacionais. A dedicação do Rotary à imunização da população infantil contra a poliomielite teve início com o programa Polio Plus, em 1985. O Rotary acabou sendo o maior representante do setor privado na campanha global para erradicar o vírus dessa doença. Com mais de $500 bilhão provenientes do Rotary Internacional e inúmeros voluntários mobilizados para os trabalhos de erradicação, a incidência da polio continuou a cair drasticamente. A declaração de um mundo livre da polio em 2005 será o orgulho maior do Rotary e um legado para a humanidade. Porém, Polio Plus não foi o único marco rotário nos anos 80. No fim dessa década, o Rotary passou a admitir mulheres em seu quadro social, e o leste europeu retornou à família rotária após quase 50 anos de ausência. Nos anos 90, o Rotary tratou de questões globais de alta prioridade.
Proteção ao meio ambiente foi o enfoque do programa Preserve o Planeta Terra. E alfabetização, prevenção do abuso de drogas, ajuda aos idosos, assistência em casos de catástrofe e questões da família ganharam ênfase especial nessa década. Outro sonho acalentado por muito tempo pelos rotarianos começou a tomar corpo. Em universidades espalhadas pelo mundo, os Centros Rotary de Estudos Internacionais em Paz e Resolução de Conflitos estão sendo estabelecidos, ajudando a promover a missão da entidade para a conquista da paz e compreensão mundial. Hoje, 2 bilhões de crianças estão crescendo livres da ameaça da poliomielite. Milhares de comunidades dispõem de água potável e serviços sanitários, além de acesso a cuidados médicos e educação. Tudo isso graças ao compromisso de 1.200.000 rotarianos. Em muitas partes do mundo, famílias antes desabrigadas moram agora em casas limpas e seguras, construídas por Rotary Clubes. Mulheres carentes estão usando microcréditos para abrir seus pequenos negócios. E inúmeras crianças estão crescendo cheias de esperança, porque os rotarianos atenderam suas necessidades. O Rotary alcançou grande sucesso durante quase um século de história. E hoje, o mundo precisa ainda mais dele. Nesse limiar de um novo século, o destino do Rotary está em nossas mãos. Ao trabalharmos juntos, podemos garantir que o melhor ainda está por vir. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary, Rotary International. Seja bem-vindo.